Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos ler de novo. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Pode sentar. Graças a Deus. Eu quero que você grave bem essas duas últimas palavras. Edifício de Deus, né? As três últimas palavras. Edifício de Deus. O Paulo estava aqui, né? O contexto desse texto, que as pessoas estavam discutindo, umas pertenciam a Paulo, outra a Apolo. Então Paulo começou a dar um entendimento para eles de que ninguém pertencia a ninguém, que todos pertenciam a Deus, né? Que não importava aquele que plantava, ou aquele que regava, ou aquele que colhia, porque na verdade tudo é para Ele, né? Nós somos dele, pertencemos a Ele. Então o Paulo está mencionando que aqueles que transmitem o Evangelho são os colaboradores, né? E por isso ele fala nesse texto: pois nós somos os colaboradores. No versículo 8, o versículo anterior, ele diz: quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu trabalho árduo. Então esses colaboradores aqui são aqueles que semeiam o Evangelho, que pregam o Evangelho. E ele diz: nós somos colaboradores de Deus, e vocês, ou seja, aqueles que ouvem o Evangelho, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga amém. Indo nos próximos versículos aqui, o Paulo ele vai dar mais ênfase a essa edificação de Deus aqui. Ele vai dar mais alguns detalhes sobre essa edificação. Então ele diz que nós somos lavoura de Deus, e ele diz que nós somos edificação de Deus, edifício, né, de Deus. Então nós podemos chegar à conclusão que nós somos uma construção. Diga amém. Diga assim: na minha porta está escrito em obras. Você está em obras. Entende? Quando a gente está andando na rua, né, e a prefeitura sinaliza uma placa lá que ninguém pode transitar ali porque aquela rua ou aquele local está em construção, está em obras. Nós somos um edifício de Deus, uma construção de Deus. Amém? E ele lançou a base desse edifício, dessa construção. Então nessa noite, irmãos, eu queria compartilhar essa palavra na construção da minha vida. Amém? Na construção da minha vida. Então vire para o seu irmão e fale assim: você está em construção. Essa construção é de quem, irmãos? De Deus. Ele é o dono dessa construção. Ele é o dono da sua vida, da minha vida. Amém? Então Ele é quem manda nessa construção. Ele é o dono dela. Mas
É Ele que está colocando a mão na massa dessa construção. O que que a gente precisa entender quando a gente vai construir, quando nós vamos nos propor a fazer uma construção? Nós vemos, né, tantas construções aqui na nossa cidade, pessoas, glória a Deus, que estão prosperando, construindo suas casas, construindo prédios comerciais. Mas antes deles fazerem uma construção, eles se preocupam com algumas coisas muito importantes. Antes daquela construção estar pronta, né? Quando você entra-se no lugar que está inaugurando e você vê tudo bonito, né? Tudo arrumadinho e tal, mas muitas coisas ali dedicaram tempo e cuidado, dedicação, para que chegasse àquele ponto. Então existem algumas coisas muito importantes que precisamos observar numa construção. Amém? Ontem a gente foi lá na casa da irmã Sinara, do irmão Júnior, né? E eles estão construindo a casa própria deles lá, ainda está em fase de acabamento, mas já dá para ver que é uma belíssima construção, né? O irmão Júnior é pedreiro, caprichoso. Imagina o pedreiro construindo a própria casa, né, irmãos? Então, com certeza, ele tem algumas coisas importantes que ele coloca na sua mente na hora de construir, seja a casa dele, seja a casa de alguém. Então eu quero pegar um paralelo, fazer um paralelo de uma construção, né? O irmão Jonathan, que é engenheiro, e ele sabe disso, né, que eu estou falando aqui. Qualquer coisa você me diz aí que eu estou errado e me corrige, tá? E eu quero fazer esse paralelo de uma construção com a nossa construção, com o que a Bíblia está dizendo aqui, que nós somos um edifício de Deus, ou seja, somos uma obra de Deus, somos uma construção de Deus. Então eu queria compartilhar com você 3 coisas importantes para uma construção. 3 coisas, sabe assim, fundamentais para quem vai construir. Tanto fisicamente, uma construção, né, de alvenaria, quanto o que nós vamos falar aqui, que é a nossa construção como pessoa, como obra de Deus, como casa de Deus, como edifício de Deus. Então 3 coisas importantíssimas que a gente precisa levar muito a sério e observar antes de construir. A primeira de todas, nós precisamos prestar muita atenção no alicerce. Amém? Vamos ler o que está no versículo 10. Paulo continua na sequência falando, descrevendo sobre isso. Versículo 10 ele diz: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Até aí por enquanto. Então, a primeira coisa que o Paulo está descrevendo, após ele declarar que nós somos construção de Deus, edifício de Deus, ele está dizendo que ele lançou, né, o alicerce como um construtor competente. Então, todo construtor competente, que entende de construção, a primeira coisa que ele vai fazer é um bom alicerce, não é verdade? Tem muita casa que você vê bonita, mas o alicerce é fraco. E às vezes constrói uma casa, gasta rios de dinheiro numa casa, com materiais caríssimos, mas não foi analisado o terreno, e talvez aquele terreno é um pouco arenoso, e não foi feito um alicerce que fosse apropriado para aquele terreno, e aquela casa é comprometida porque não tem um bom alicerce. Então a primeira coisa
para uma boa construção. E a primeira coisa para a construção da nossa vida é o nosso alicerce. O alicerce é aquilo que sustenta, é a base, né? É o que vem primeiro, não é verdade, irmãos? É o que vem primeiro. E ali em cima serão colocados todos os outros materiais daquela construção. Então, no versículo 11, ele diz: ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Quem é o nosso alicerce? Ou quem deve ser o nosso alicerce? Jesus. Em que a sua vida está baseada, meu irmão? Em que consiste a prioridade da sua vida? Sabe, muitas coisas nos abalam, às vezes nos deixam preocupados, mas abatidos. O Paulo mesmo escreve sobre isso, muitas vezes desanimados, mas não desesperados. Porque só se desespera quem não tem uma boa base. Talvez você, aqui a gente não tem, essas coisas, vendavais, mas lá para o sul acontece muito, em outros países. Mas eu sei que alguém que sabe que a sua casa foi bem construída, capaz de suportar um vendaval, apesar dele ficar ali um pouco, apreensivo com aquela situação, mas ele não está desesperado, porque ele sabe que a sua casa foi construída para aguentar aquele tipo de temporal. Mas uma pessoa que está em uma casa, que ele sabe que não tem um bom alicerce, que não foi bem construída, então ele se desespera. E na vida, irmãos, nós somos postos diante de muitas tempestades. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 36, vamos acompanhar aqui no telão, Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesus disse assim: eu lhes mostrarei, Lucas 6, 47, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Então, o nosso alicerce tem que ser Jesus. A prioridade da nossa vida, o que vem primeiro, antes de qualquer coisa, antes de família, antes de trabalho, antes de estudos, antes de qualquer coisa, Jesus tem que ser o nosso alicerce. Muitas vezes a gente até acaba atribuindo, e não que não seja, mas muitas vezes nós falamos assim: a minha família é o meu alicerce. E de fato a família é a base da sociedade, é o alicerce da sociedade, da formação da pessoa. Mas antes da família existe um alicerce que foi lançado, e esse alicerce se chama Jesus Cristo. Porque a família pode desaparecer. Você já pensou naquela pessoa que de repente morreu a família dela? E se ela não tiver Jesus como alicerce da sua família? Eu conheci, inclusive foram amigos, do início do ministério do meu pai, um pastor que morreu, ele, a sua esposa e um filho em um acidente gravíssimo, fatal. Eles morreram na hora.
e ficou só o outro filho, que não estava no carro com eles. Imagina se esse jovem não tivesse Jesus como alicerce. Porque a nossa família é passageira também, como nós. Então o primeiro, o alicerce central, o principal, precisa ser Jesus. Porque se nós cavarmos fundo, e para fazer um alicerce desse, precisa de investimento, né? Precisa de cavar fundo, muito fundo. Eu conversando com um pastor, amigo nosso aqui da cidade, ele comprou um terreno aqui próximo e ele disse que estava com já um dinheiro guardado para deixar, ele está no aluguel, e aí ele foi para um salão temporariamente cedido, e ele estava com o projeto já de ficar pouco tempo, porque ele já tinha dinheiro suficiente para levantar e cobrir, e mudar igual a gente fez quando veio para cá. Só que quando ele começou a construção, que ele foi ver o lote que ele tinha comprado, ele disse que cavou buraco de 7 metros de fundura para chegar num lugar firme. O lote foi muito aterrado, tinha muito entulho, e ele, se eu não me engano, ele cavou quase 30 buracos de 5 a 7 metros de fundura, e ele disse que foi eles mesmos, os irmãos, e ele que estava lá, e o buraco era tão fundo que eles ficavam sem conseguir respirar e tinham que revezar, descia outro, cavava um pouco, subia, mandava outro. 7 metros. Por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer um bom alicerce, ele vai construir e vai perder aquela construção. Sabe, irmãos, nós muitas vezes estamos construindo a nossa vida em cima de muitos alicerces, de muitas coisas que não são firmes, que não são confiáveis. E sabe, no momento que vier a tempestade, no momento que vier a luta, no momento que vier a enfermidade, talvez, porque nós estamos sujeitos, temos um corpo físico sujeito a enfermidades. No momento que vier a tribulação, a perseguição, como é que nós vamos lidar com isso? O nosso alicerce está em Jesus, a nossa esperança está nele. Vivendo ou morrendo, estamos convictos de que estaremos com ele e viveremos para ele. Ou quando vem a tempestade, a gente se desespera, a gente se aflige e a gente não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa, diga comigo, meu alicerce precisa ser Jesus. Não existe outro. Então, esse alicerce já foi lançado, que foi Jesus. Jesus já foi colocado como alicerce, como uma rocha firme. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, é como o homem que constrói sua casa em uma rocha firme, uma casa bem construída. Então, nós estamos em uma construção. Nós estamos em uma construção. E se nós queremos que a nossa construção seja bem sucedida, precisamos edificar a nossa casa em cima desse alicerce que se chama Cristo. E como é que se faz isso, pastor? Como é que se edifica? Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. Irmãos, nós não podemos parar de crescer. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos estagnar. Nós estamos
caminhando até chegar à estatura de varão perfeito, que é de Jesus. Nosso modelo é Ele. Então nós temos que continuar caminhando para a perfeição, nos aperfeiçoando, mudando aquilo que ainda não está de acordo com a vontade de Deus. Sabe, muita gente se acomoda na sua vida cristã, muita gente para no tempo e acha assim: eu sou um bom cristão. Eu sou um bom cristão, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas todos os dias o Espírito Santo tem uma coisinha que Ele quer mudar em nós. Todos os dias. E a gente precisa estar alicerçado nele, para ouvir e praticar. Amém? Glória a Deus. Então, para começo, faça um bom alicerce. Se a sua vida não está alicerçada em Cristo, se a prioridade da sua vida não tem sido Cristo, os seus dias, você não tem vivido eles como prioridade para Cristo, então revise as suas prioridades, refaça, volte, recomece, derrube se for necessário. Se já levantou algumas paredes, derrube. É melhor ter um prejuízo pequeno no início do que comprometer toda uma construção por causa de um alicerce mal feito. Amém? Vamos para o próximo. A segunda coisa importante aqui para uma construção ainda está no versículo 10. Vamos ler de novo do início. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce, a primeira coisa, como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Diga comigo: mas quem constrói? Isso faz diferença, não faz? Você pode ter um excelente alicerce, mas faz diferença de quem vai construir em cima dele. A primeira coisa quando alguém vai construir é achar um construtor de confiança, que não está fácil. Não está fácil de achar, e realmente nem os que não são tão de confiança está difícil mesmo, Não está se achando pedreiro não. Construtores, está todo mundo aí cheio, ocupado. Mas por que isso tem que ser uma preocupação? Minha cunhada mesmo está no projeto de construir a casa dela, e primeiro eles fizeram o muro, e agora ela vai ter que derrubar uma parte do muro, porque o construtor, o pedreiro, fez o muro mal feito, parecendo umas estradas que tem lá para Minas Gerais, assim, ó. E aí ela vai derrubar, vai refazer o muro. Quem constrói? Diga comigo, a segunda coisa importante. Diga comigo, segunda coisa importante é quem constrói. É o construtor. O construtor faz toda a diferença. Porque a pessoa, ela sabe fazer o negócio. Ela sabe, ela foi treinada, ela está ali capacitada e ela tem disposição. Isso também é fundamental em quem está construindo. Disposição. Sabe, muita gente até tem a capacitação, muita gente até sabe fazer certo, mas não tem disposição. Sabe, aquele pedreiro assim meio preguiçoso, está no final do dia, ele fala assim: não, moço, amarra aí de qualquer jeito. A pastora Rosiane teve que
abriu um buraco na parede do púlpito lá da igreja dela, porque abriu uma rachadura de cima a baixo. E sabe o que foi que o abençoado do pedreiro fez? Fez a viga baldrame, né, em cima, radier que se chama aqui, e aí botou a ferragem aqui, botou aqui e esqueceu de amarrar no meio. Assim, ó, mais ou menos assim a distância. E a rachadura grande já estava quase passando um dedo. E a pastora preocupada, meu Deus do céu. E aí teve que chamar outra pessoa, quebrar a parede para ver o que era. Aí que o rapaz foi descobrir que os ferros não tinham sido amarrados. E não é que a pessoa não sabia fazer, mas a disposição em fazer. Então é muito importante quem constrói. Você pode ter os melhores materiais, você pode ter feito um excelente alicerce, mas se não tiver alguém caprichoso, que vá levantando as paredes, vá colocando o prumo, vá esticando a linha, não pode ser daquele que diz assim: rapaz, aqui ó, o olho aqui não tem melhor, confie, a parede está certinha aqui, põe a linha para ver, põe o prumo para ver, não está. O olho é enganoso, enganoso é o coração do homem, e nós precisamos estar alinhados, precisamos ter disposição para construir direito. Diga amém. Agora essa construção que é a nossa vida, ela é de quem, irmãos? Ela é de Deus, não é? Ela é de Deus. Deus nos deu o alicerce principal para que a gente faça uma boa construção. Mas quem é o construtor dessa construção? Diga assim: eu sou o construtor da minha vida. Você é o construtor da sua vida. Se você não tiver disposição para construir direito, lá no final a sua construção vai virar um vexame. Olha o que ele diz aqui: mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Quem constrói sobre esse alicerce chamado Jesus precisa ter muito cuidado. Cuidado é atenção, concentração, dedicação. Fazer as coisas direito costuma levar mais tempo, não é verdade? Tem um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. E principalmente quem é detalhista, né? Quer fazer as coisas mesmo, aí ele gasta muito tempo para arrumar os mínimos detalhes. E são os detalhes que tornam uma construção bonita. Mas nos detalhes se gasta tempo. E qual tem sido a nossa disposição, irmãos, nessa construção? Como nós temos cuidado dessa construção? Nós estamos tendo cuidado mesmo de fazer direito? Ou a gente está assim, igual o pedreiro que eu falei aqui, né? Na duração, já trabalhamos o dia todo, sabe? Já está de tarde para de noite, já cansado ali daquele sol. Nossa, já trabalhei muito. Não, isso aí a gente... Não, faz depois, ou bota um saco de cimento aí, mete concreto, sabe? Vamos fechar logo esse dia, porque eu já estou esgotado. E a gente não fica prestando atenção nos mínimos detalhes da nossa vida, nas coisas pequenas e bobas que às vezes a gente acha
que não é nada demais assim, e que a gente está perdendo a qualidade da nossa obra. Olha o que diz lá em Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1:7, ele diz assim: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Meu Deus, o construtor precisa ter muito cuidado. Olha o que o Senhor está dizendo para Josué: Josué, tenha muito cuidado de cumprir a lei. Muito cuidado, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não tente fazer adaptação, Josué. Cumpra fielmente, tenha o cuidado, o zelo de fazer exatamente como te foi ordenado. Se você fizer isso, você será bem sucedido. Relembre, cuidado, é isso, é relembrar continuamente os termos desse livro da lei. Medita nele dia e noite. Sabe, irmãos, quando a gente faz uma coisa com cuidado, você fica pensando, você fica imaginando, você projeta, não é? Quem quer fazer uma casa de qualidade, ele projeta a casa, para ele pensar exatamente como ele quer. E aí fica matutando, meu Deus, onde eu vou colocar isso, onde eu vou colocar aquilo, e fica pensando, e relembra, e eu medi aqui, mas eu não lembro, vamos medir de novo, será que é essa medida mesmo? Não, vamos conferir de novo. Às vezes 2, 3 vezes, 4 vezes, e faz a mesma coisa o tempo todo, para ter certeza de que está fazendo a coisa certa. Será que eu coloquei o ferro suficiente naquela coluna? Vamos conferir. É ter cuidado, irmãos. E, irmãos, a gente quer fazer, muitas vezes não importa como. A gente precisa ter cuidado. Cuidado de meditar continuamente na palavra. Ah, pastor, eu já li a Bíblia toda. Ah, eu já oro. Não está suficiente, irmãos. Não é suficiente. Nós não podemos parar de meditar continuamente, de revisar os termos desta palavra, os princípios dessa palavra, para conferir, sabe? A gente até sabe o que está fazendo, mas vamos conferir se realmente a gente está fazendo. E você vai lá, faz a conferência. Não, esse aqui eu estou obedecendo, esse aqui eu estou obedecendo, esse aqui eu estou assim, eu acho que meio falho. Então deixa eu me corrigir aqui. Meditar, para ter certeza que nós estamos cumprindo tudo que nele está escrito. Se nós formos cuidadosos na nossa vida diária, cuidadoso no nosso andar com Deus, na nossa oportunidade, você não vai ter outra oportunidade, é só essa. Eu não vou ter outra oportunidade, é só essa. E se ela passar, já era. Eu vou ser julgado de acordo com essa oportunidade que eu estou tendo. E se a gente for descuidado, se a gente, sabe, e a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque a correria que o mundo está vivendo, sabe, muitas coisas chamam a nossa atenção, muitas coisas atraem o nosso pensamento, a nossa mente, e tiram o nosso foco
aí nós estamos mergulhados com tantas preocupações e tantas coisas na nossa mente, e a gente acaba deixando de meditar como deveríamos, deixando de revisar continuamente os termos deste livro. E aí algumas coisas vão passando batido, e a gente está levantando as paredes da nossa vida, e a gente está, construindo um casamento, a gente está criando os nossos filhos, e as coisas estão acontecendo, não temos o cuidado. Olha só, irmãos, agora essa semana, esse filme aí que está, eu sei que vocês já viram aí nas redes sociais. Imagine um pai que não cuida daquilo que o filho assiste. Sabe, você liga lá, televisão, fala, não, é desenho, a classificação indicativa é apropriada, irmãos. Tem desenhos. Desenho que realmente a indicação é para criança, que realmente é um conteúdo infantil, mas lá por detrás daquele conteúdo infantil tem algo diabólico sendo implantado no coração das crianças. Esses dias eu vi um desenho também que está naquele mesmo naquela mesma plataforma, onde o diabo, aparecia o diabo lá e puxava, e de repente os personagens do desenho estavam no inferno, uma coisa terrível. E agora esse aí, querendo tornar normal a pedofilia na mente das crianças. E se nós, pais, não estivermos cuidando, cuidar gasta tempo, é trabalhoso, verificar, conferir, deixa eu conferir aqui o que meu filho está assistindo. E não é tarefa fácil não, irmão, porque esses meninos de hoje em dia, pense num dedo ligeiro. A Débora abre tudo, sabe? Passa, pula anúncio, revira de cabeça para baixo. E o que a gente teve que fazer? Teve que colocar disponível só os canais, só aquilo, o conteúdo que a gente já viu, já assistiu, já sabe que é bom, já sabe que é de Deus. E a gente só deixa ela acessar esse conteúdo. A gente dá o celular na mão dela, mas a gente sabe que lá nesse aplicativo só está o que a gente quer. Porque senão a criança vai entrando e você não tem como acompanhar 24 horas. Estou entrando na criação de filhos, mas tem tantas áreas da nossa vida, irmãos, que a gente precisa ter cuidado. Que as coisas vão passando batido e a gente não está realmente tendo cuidado de conferir se a nossa conduta está de acordo com a palavra ou não. A nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma, de se relacionar com as pessoas. Tudo isso a gente precisa conferir, está de acordo com a palavra. Eu estou sendo realmente alguém parecido com Jesus, um cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Eu estou sendo um pequeno Cristo mesmo? Ou algumas coisas estão passando batido na minha obra? O construtor faz toda a diferença. Mateus 24:4, Jesus disse assim: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos falsos cristos. E aí ele traz todo aquele contexto dos últimos dias, que fala de falsos profetas, fala de falsos cristos, que se possível enganariam até os escolhidos. E ele está dizendo: tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado, tenham cuidado. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o nome gospel, cuidado, porque tem muita gente com o nome gospel que não está servindo a Deus de verdade. E a gente está se alimentando de lixo,
de inspirações humanas que não são inspirações do Espírito Santo, ouvindo palavras que afagam o nosso ego, que priorizam, que colocam o homem no centro, que colocam Deus como, aquele que faz a vontade dos homens, e não é. A construção é dele, e o construtor tem que fazer a vontade do dono da construção, não é verdade? Já viu aqueles construtores assim que o dono da obra fala assim: olha, eu quero que você ponha isso aqui, e aí ele: não, mas eu acho que não vai ficar legal e tal, não sei o que, e começa a dar palpite, e o cara: não, mas eu quero assim, eu quero essa cerâmica, eu quero esse porcelanato. E ele fala: não, mas não é bonito não, moço, escolhe outro. Eu falei: rapaz, mas isso é possível, eu estou pagando, deixa eu construir do jeito que eu quero, não é? Sabe, irmãos, a gente muitas vezes é um construtor desse jeito. A construção é de Deus, essa vida não é minha, é dele. A sua vida não é sua, é dele. E você está construindo ela como? De acordo com as suas vontades, com os seus pensamentos, ou você está construindo ela de acordo com a vontade de Deus? Então tenham cuidado, observe, vamos observar a palavra. E a terceira e última coisa muito importante para uma construção é o material que é usado nela. Você pode ter um bom alicerce, você pode ter alguém que está construindo aquela casa direito, é um bom construtor, um bom pedreiro, mas se você comprar material de terceira, tem aqueles rebocos que você vai bater um prego e o reboco cai. Às vezes é por causa do construtor que botou pouco cimento, e às vezes é a qualidade do cimento. Então, o material também é muito importante. Vamos ver o que ele está dizendo no versículo 12. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, nós que somos os construtores, amém? Você é o construtor da sua vida, Jesus é o alicerce, mas é você que vai determinar muitas coisas. Ele deu o livre-arbítrio para você, e nós podemos usar muitos tipos de materiais baratos, porém que dura muito menos, ou materiais mais caros, mas que são mais duradouros. Que tipo de material nós estamos usando nessa obra? Quais são os materiais que nós temos comprado para a nossa construção? Sabe, irmão, material fala muito de motivação. A motivação do nosso coração. Temos Jesus como nosso alicerce, temos olhado para a palavra, temos sido até um bom construtor, mas qual tem sido a motivação do nosso coração? Qual é o material que a gente está usando? O que a gente está colocando em cima desse alicerce? Que material? É um material duradouro ou um material que acaba com facilidade? Quando vier o sol, e aí estraga, ou quando vier a chuva, estraga muito rápido, começa a dar goteira, infiltração, uma série de coisas. Qual é o material que a gente tem usado? Material também fala de obras. Aqui
no texto específico, ele está falando de obras. O material são as nossas obras, em que nós estamos gastando a nossa força, o que nós estamos fazendo com essa vida, quais são as nossas obras. As nossas obras estão consistindo em coisas passageiras, ou as nossas obras estão consistindo em coisas que vão durar para a vida eterna? Precisamos de coisas para viver aqui, mas Jesus disse: não se preocupem tanto com as coisas desse mundo. Olha os pássaros, olha os campos, os lírios do campo. O Pai tem cuidado disso. As nossas obras, muitas vezes, irmãos, nós estamos em cima de um alicerce com a motivação errada, produzindo aquilo que Deus não quer de nós. Sabia? Tem muita gente usando o nome de Jesus para se promover, para se tornar famoso, para se tornar rico. Está com o alicerce é Jesus. Ele está construindo, ele se dedica, ele se empenha nessa construção, mas a sua obra é passageira. Ele está construindo algo que está colocando material que não é tão duradouro assim, que quando essa vida passar, esse material não vai resistir à eternidade. Que materiais estamos usando, irmãos? Estamos usando materiais eternos? As nossas obras têm sido obras que durarão para a eternidade? Ou as nossas obras estão limitadas a esse mundo, limitadas a esse tempo? Existem muitas coisas que nós fazemos no reino de Deus, que são coisas importantes, que são, coisas imprescindíveis, que Deus se agrada que a gente faça muitas vezes. Como, vou dar um exemplo, vim aqui cantar, ministrar o louvor, nós adoramos, mas essa dedicação de ensaiar é algo temporário. Nós não vamos ficar aqui na terra, cantando a vida toda, não é verdade? Nós vamos um dia para o coral celestial. E aí? E aquela pessoa que dedicou a sua vida, porque muita gente fala assim, o meu chamado é louvar. Entende? Tem gente que, irmãos, é engraçado, às vezes tem gente que chega aqui na igreja, recém-chegado, e aí já chega no pastor e fala assim: pastor, estou à disposição aí, o meu chamado é louvar. Desde quando foi chamado louvar? Louvar nunca foi chamado, fez parte da adoração. É a nossa expressão de adoração, é louvar. Mas chamado não é passageiro, chamado é eterno. São coisas eternas. Temos que fazer essas coisas. Sim, Deus se agrada que a gente faça. Sim, mas precisamos nos lembrar que temos que usar também materiais, produzir obras que durem para a eternidade. Quando a gente chegar lá, as nossas obras estejam conosco lá na eternidade. Diga glória a Deus. Então, no versículo 18, ele diz assim: que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Deve se tornar louco. Sabe, irmãos, nós não podemos produzir obras de acordo com este mundo. As nossas obras não podem estar baseadas no padrão deste mundo. Jesus está dizendo: quem pensa que é sábio conforme os padrões desta era,
deve se tornar louco, a fim de ser verdadeiramente sábio. A cultura do reino nunca vai andar lado a lado com a cultura do mundo. Nunca, irmãos. Sempre vai ser o sentido oposto. Então, se você vê o mundo caminhando numa direção, é quase 99% das coisas que você vê o mundo fazendo, você pode botar a pulga atrás da orelha, que é contrário àquilo que o Senhor nos ensinou. As modinhas que se lançam, e às vezes muito crente entra nas modinhas, né? E quando você vai ver a origem, muitas vezes de gestos que artistas fazem, videozinho que fica gravando na internet, aí todo mundo começa a fazer, e aí os crentes começam também, né? E não sabe a motivação de quem começou lá atrás. E aí quando a gente se depara, a gente está agindo como o mundo, e a gente não pode. Temos que avaliar muito aquilo que a gente vai fazer. Temos que ser criteriosos, irmãos, senão a nossa construção vai sair bagunçada. Precisamos ser chato. Não tem aquele cara que é chato na obra, Jonathan? O fiscal. Cara chato, bota defeito em tudo. Mas é para fazer certo, é para corrigir, é para sair direito, é para a construção ser aprovada. Não é verdade? Romanos capítulo 2, versículo 6. Deixa eu acelerar aqui, irmãos, porque eu falo muito. Romanos 2, 6. Ele julgará cada um de acordo com os seus atos. O Senhor julgará cada um de acordo com as suas obras. Então imagina, aqui esse construtor ele pode usar o quê? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia da vistoria. Não tem aquelas casas que são financiadas, que vem o engenheiro do banco para fazer a vistoria na casa, para poder liberar a casa, que vai aprovar a construção e falar assim, não, essa está aprovada, o banco pode financiar, pode transferir o dinheiro. Vai chegar o dia, irmãos, que essa obra que nós estamos construindo vai passar pela vistoria. E aí, quando chegar o fiscal, sabe que dia é esse? Versículo 13. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de recompensas. De recompensa. O que ele está dizendo aqui? Que o construtor pode usar vários materiais: feno, palha, madeira. Palha aguenta fogo, irmãos? Feno aguenta? Madeira aguenta? 3 materiais que não aguentam o fogo. Pedra preciosa aguenta? Essa aí eu não sei. Eu acho que sim. Agora, prata, será que aguenta fogo? E ouro? O ouro fica melhor ainda, né? Quando passa pelo fogo. Qual o material que a gente está usando? No dia da vistoria, no dia do juízo,
o Senhor vai nos julgar de acordo com as nossas obras. E Ele vai avaliar que tipo de material nós usamos. E sabe o que vai revelar isso? O fogo. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. E tudo aquilo que foi construído, mas que são materiais perecíveis, não vai resistir ao fogo. São materiais passageiros, temporários. As nossas obras temporárias, passageiras. Sabe aquele desgaste aqui com tantas coisas no mundo? Passageiros. Só vai ficar aquilo que é duradouro. Só vai ficar aquilo que é eterno no dia do juízo, irmãos. Meu Deus. Por isso que Jesus disse: olha, não gastem tanta energia de vocês com o alimento que perece, mas busque o alimento que dá para a vida eterna, qual o Filho do Homem veio dar. Porque só as coisas eternas vão resistir no dia do juízo. E as nossas recompensas serão de acordo com as nossas obras. A salvação é por meio da fé, da graça, mas recompensa é por meio das obras. Você quer ser recompensado? Você quer que a sua casa lá no céu seja bonita? São as suas obras que determinam. E quando vier o dia do juízo, a vistoria, o fogo e consumir, aí sim, se aquele material que o construtor usou sobreviver ao fogo, então aquele construtor será recompensado. Mas se o fogo vier e aquele material não resistir ao fogo, o construtor sofrerá prejuízo, não vai receber recompensa. Já pensou você com a cara de tacho, todo mundo recebendo recompensa e você lá de mão vazia? O que nós vamos apresentar para o Senhor? Quais são as nossas obras? Precisamos acumular tesouros no céu. É disso que Jesus estava falando. Não se preocupem tanto em juntar tesouros aqui na terra, porque são passageiros. A ferrugem corrói, destrói, a traça corrói, o ladrão rouba. Esse tesouro é limitado, é passageiro. Quando você morre, você não leva nada. Mas aqueles tesouros de valores eternos, ninguém pode roubar. Ninguém pode mexer no que é seu, no que é eterno, porque está guardado por Ele. E esse tesouro, meu irmão, celestial, ele vai resistir ao fogo consumidor no dia do juízo. E aí, o construtor sofrerá prejuízo ou receberá sua recompensa. Imagina o cara que investiu dinheiro, gastou, fez de tudo para construir uma casa, para ver se tem um lucro e vende para outra pessoa, mas vai lá um engenheiro do banco, chega lá e fala assim: não, essa obra aqui está mal feita. Imagina o prejuízo, em vez de lucro, o prejuízo que esse cara vai ter, porque não construiu bem. Tem uma ilustração, pode se colocar de pé. Tem uma ilustração que diz assim, que um homem pensou assim: nossa, eu vou fazer um bolo de chocolate para Deus. Eu acho que Deus deve gostar de bolo de chocolate. E aí ele começou a pesquisar, né, na internet as melhores receitas de bolo de chocolate, qual era a melhor cobertura, qual era o melhor recheio, como que ele poderia fazer aquela massa, se botava trigo, se botava ovo, o que ele ia colocar. E ele gastou muito tempo mesmo, dedicou toda a sua vida para fazer esse bolo, o melhor bolo da vida dele, para Deus. E aí ele investiu, comprou os melhores materiais, os melhores ingredientes,
melhor recheio, fez aquele bolo assim, sabe? De lamber os dedos. E num dia ele foi lá e chegou diante de Deus, todo feliz, porque ele deu o seu melhor. Ele fez o melhor que ele podia. E chegou diante de Deus e falou assim: Deus, está aqui o melhor bolo de chocolate que existe. Eu trouxe para o Senhor. E aí naquele dia, Deus virou para ele e disse: eu não gosto de bolo de chocolate. Que frustração foi aquela. Sabe, irmãos, a pior coisa, a gente viver a nossa vida se gastando, dando o nosso melhor por uma coisa que Deus não espera de nós. Que possamos, nessa noite, ser bons construtores da nossa vida, usar materiais de qualidade. Feche os seus olhos.